aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Sofia do IG @softstudies e hoje trouxe para vocês mais um Study Vlog. No Study Vlog de hoje, vou fazer algumas fichinhas. No caso, vou fazer uma ficha e um flashcard e vou mostrar um pouquinho a diferença entre eles. Há muito tempo alguns de vocês me perguntam qual é a diferença entre fazer uma ficha e fazer um flashcard. Eu geralmente faço fichas, tanto que tenho vários vídeos aqui no YouTube de Study Vlogs mostrando como eu faço as minhas fichas, como eu organizo as minhas fichas. E por isso, hoje eu vou fazer os dois tipos de método de organização de estudos para mostrar para vocês qual a diferença exata entre eles. Para começar, eu queria mostrar para vocês um pouco essas pastinhas. Eu guardo todas as minhas fichas nessas pastinhas, tanto os papéis em branco quanto as fichas que eu já fiz, e eu separo meio que por categorias. Aqui, por exemplo, eu tenho todas as minhas fichas que são grandes. Eu tenho três tipos diferentes de ficha, 2 tamanhos diferentes e 2 com cores diferentes. Essas aqui são as minhas maiores, eu guardo elas todas nessa pastinha aqui. E uma dessas pastinhas eu uso exclusivamente para guardar essas aqui, que eu uso para fazer fichas, só que em branco. Tenho essa pastinha aqui, onde eu guardo todas as minhas fichinhas em branco. Essas aqui são as que eu mais uso, principalmente para fazer posts no Instagram com dicas de português. Se vocês me seguem lá, vocês sabem que eu faço esses tipos de vídeos com dicas toda semana. Eu tenho aqui essa pastinha com várias fichinhas dessas que eu já fiz. Essas aqui são fichas mesmo, fichas de resumo, onde eu fiz resuminhos da matéria. E esses aqui da frente são flashcards. Eu confesso que eu não usava muito o sistema de flashcards no ano passado, eu comecei a usar mais esse ano. Eu adoro o sistema de flashcards para poder aprender direitinho todo o conteúdo. É uma forma um pouco mais prática de absorver o conteúdo completo. Nos flashcards você não faz um resumo da matéria, o resumo você faz nas fichinhas de resumo. Nos flashcards você apenas coloca os tópicos e fórmulas mais importantes, sem se aprofundar muito no conteúdo, e você usa eles numa espécie de quiz. Você estuda esses flashcards numa espécie de quiz. Como assim? Por exemplo, eu pego esse flashcard e está escrito fascismo. Quando eu olho para a palavra, eu tento lembrar todas as coisas que estão relacionadas a esse tópico. Quando eu viro a fichinha, eu posso conferir se tudo que veio à minha mente quando eu olho esse tópico estava certo. E, se consequentemente, eu acertaria as perguntas referentes a ele na prova. Mesmo desse lado, tá tudo organizado em tópicos, eu faço flechinhas e uso cores correspondentes para poder escrever as informações, tentando deixar tudo bem resumido, sem muita enrolação. O mesmo eu fiz nessa daqui e nessa daqui com as fórmulas. Eu não expliquei as fórmulas, não tentei colocar nenhum tipo de exemplo com as fórmulas, era basicamente para conseguir bater o olho e pensar nas fórmulas que precisava lembrar. Já as fichas de resumo, elas são basicamente um resumo que você faz numa fichinha. É uma matéria que ela não é tão grande, um conteúdo que não é tão grande, você não precisa de uma página inteira para conseguir resumir. Também é uma forma prática de estudar quando você precisa sair de casa, você está indo estudar em outro lugar, sem ser o seu cantinho de estudos, e aí você pode carregar a sua fichinha para onde você for, e vai ser uma forma prática de você lembrar o conteúdo. Neles o conteúdo já não é tão resumido, tão sucinto, você também coloca muitas informações. Eu, por exemplo, sempre faço como se fosse um resumo mesmo. Assim como os que eu faço em páginas grandes, eu faço nessas fichinhas. Aqui eu tenho fichinhas daquele outro tamanho que eu já mostrei, só que elas são pautadas com guinhas azuis. E aqui tem todas as minhas fichas maiores. Enfim, todas as fichas que eu tenho, eu guardo nesse porta-pastinhas, eu acho mais fácil, porque aí sempre que eu preciso de alguma das minhas fichas, eu lembro onde elas estão e eu consigo acessar o lugar certo. Algumas fichas eu também coloquei nos meus fichários e nos meus cadernos, principalmente as fichinhas do caderno inteligente.
Eles têm essas fichinhas em tons pastéis que são super fofinhas. Eu sempre trago algumas na parte de trás do meu caderno, porque aí sempre que eu preciso resumir uma matéria, mesmo em sala de aula, eu consigo fazer isso. Aí quando eu faço essas fichinhas, eu não coloco elas em pastinhas, eu deixo elas dentro do caderno mesmo, no conteúdo referente à matéria que eu fiz a fichinha. Tipo essa daqui. Como vocês podem ver, não era um conteúdo grande que eu precisava anotar, era só um macete que o professor ensinou na aula. Então, como eu sabia que eu não ia precisar usar uma página no meu caderno inteira para fazer esse resuminho, eu fiz ele nessa fichinha. E ficou bem mais prático e fácil de lembrar. Porque aí quando eu tô passando as páginas do meu caderno, eu já consigo ver a fichinha, leio o título e sei o que ela significa. Hoje eu vou fazer essas duas coisas, essas duas formas de organização para a minha prova de geometria. Eu vou anotar o conteúdo primeiro, o conteúdo que eu quero fazer as fichinhas, e em seguida eu já vou começar. Eu vou fazer um flashcard e uma fichinha. O flashcard eu vou fazer para colocar todas as fórmulas que eu preciso lembrar, e a fichinha eu vou fazer para explicar a matéria mesmo. Eu já tinha anotado a matéria da prova aqui, o professor passou no quadro, mas eu vou anotar aqui de novo nessa listinha, porque eu sinto que fica bem mais fácil na hora de me organizar para estudar, porque eu escrevo cada um dos tópicos que vão cair separadinhos, e à medida que eu vou estudando cada um deles, eu risco com marca-texto para mostrar para mim mesma que eu já fiz progresso e eu já consegui estudar mais um tópico. Então eu vou anotar todos eles aqui, e aí eu vou escolher 2 desses tópicos para poder fazer um deles uma fichinha e em um deles um flashcard. Prontinha, já tenho todos os meus tópicos aqui na minha listinha. Agora, à medida que eu for estudando cada um deles, eu posso simplesmente passar um marca-texto em cima para mostrar que eu já estudei. E agora eu vou começar a fazer as minhas fichinhas. Eu vou começar pelo flashcard. Eu vou fazer um flashcard de todas as fórmulas que vão cair na prova, igual eu fiz aquele de física que eu mostrei pra vocês. Ele me ajudou muito. Então eu vou fazer a mesma coisa agora. Vou pegar essa fichinha. Ou melhor, eu vou pegar uma outra que não tenha pautas dos dois lados. Essa daqui eu já vou deixar separada para poder fazer a ficha de resumo. Ok. Peguei uma dessas aqui que não tem pautas do outro lado para poder fazer o título. Vocês não precisam usar uma fichinha exatamente igual a essa. Pode ter pautas dos dois lados. É porque eu geralmente uso essas aqui especificamente para os meus flashcards. Todos eles são nessa fichinha aqui. Basicamente só por uma questão de organização mesmo. Prontinho, vocês não precisam fazer com lettering nem nada. Eu só faço pra ficar fofinho mesmo. E agora, desse lado, eu vou colocar todas as fórmulas.
eu vou usar alguns marca-textos coloridinhos para poder diferenciar cada uma delas. Eu geralmente passo um marca-texto no porquê da fórmula. Eu geralmente faço uma setinha embaixo da fórmula e coloco o que eu uso essa fórmula para calcular. E eu passo também na fórmula. Então eu vou escolher alguns marca-textos, bem clarinhos para não apagar a fórmula, é lógico. E vou passar em cada uma delas. Eu faço isso não porque fica bonitinho nem nada, eu faço isso simplesmente porque me ajuda a lembrar das fórmulas na hora da prova. Quando eu faço esse tipo de color code nas minhas fórmulas, eu sinto que eu consigo lembrar delas melhor na hora da prova, simplesmente porque eu lembro da fórmula e eu lembro exatamente do que ela serve, por que a gente usa essa fórmula, simplesmente porque eu lembro das cores que correspondem. Agora que eu já fiz esse flashcard de fórmulas, eu vou fazer uma fichinha com uma das matérias. Eu já separei a minha fichinha aqui. E eu vou fazer uma fichinha dessa matéria aqui, porque ela é a que eu achei um pouco mais teórica dentre as outras, ela é a que tem mais texto, então eu vou tentar resumir o que está escrito aqui nessa fichinha, tentando colocar de uma forma um pouquinho mais resumida e com menos texto, e sim mais imagens. Para fazer o título dessa fichinha e do flashcard, eu tô usando essa brush pen aqui da Sharpie. Ela é muito boa, eu amei essa brush. A ponta dela é bem fininha, então ela lembra um pouco a Tombow Field Nozzle, que é a Pentel Field Touch, que eu já trouxe aqui outras vezes para mostrar para vocês. Só que ela é um pouquinho maior do que elas. Eu compararia com a brush pen da Caran d'Ache. Se vocês conhecem ela, vocês sabem do que eu tô falando. Ela tem uma pontinha bem pequena, mas um pouquinho comprida. Ela não é tão pequenininha quanto das outras. Como vocês podem ver, a da Field Nozzle que é bem menorzinha. Eu copiei exatamente como tá aqui a dica que o professor deu de como calcular as relações métricas. E agora eu vou anotar o exemplo para conseguir colocar a fórmula também. É uma matéria bem pequena e ela não tem tanta teoria, mas o que era mais importante, que era a dica, eu anotei. O resto eu não anotei muita coisa, eu não anotei nada disso aqui, porque eu realmente queria reduzir bastante o conteúdo e deixar aqui só o que era mais importante, que no caso é a fórmula e como que eu vou utilizá-la na prova. Prontinho! Eu geralmente gosto de fazer esse método aqui com matérias de humanas ou de linguagens que tem bastante conteúdo, porque aí eu encho uma fichinha dessas aqui todinha e às vezes uso até o outro lado quando é necessário. Essas fichinhas, elas são basicamente para você ter um resumo pequeno da matéria que você pode levar consigo para qualquer lugar e também um lugar onde você pode resumir mais um pouquinho do que você resumiria em uma página de caderno onde você tem muito espaço. Eu geralmente gosto muito de fazer, como eu disse, com matérias de humanas e de linguagens, mas eu geralmente faço também matérias de exatas quando elas têm algum tipo de regra ou uma fórmula que eu preciso entender um pouquinho melhor. Como vocês sabem, eu amo a tática de fazer resumos para estudar para as provas, então
mesmo a matéria não tendo tanto conteúdo, mesmo a matéria não tendo tanta teoria, quando é uma matéria de exatas que eu preciso absorver melhor o conteúdo e entender melhor o que aquela fórmula significa, de onde aquela fórmula veio e para que eu vou usar aquela fórmula, eu faço uma fichinha porque eu sinto que eu visualizo bem melhor para que ela serve. Então foi isso, galera, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não se esqueça de deixar o like, me seguir lá no meu Instagram, se inscrever aqui no canal e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Um beijo da Sophie e até a próxima!